Pessoal, esse vídeo é diferente. Hoje nós vamos contar a história da Cris, referente ao câncer de mama. Queria apresentar para vocês a Cris. Cris, é um grande prazer receber você aqui e poder contar a sua história e compartilhar toda a história que você passou sobre o câncer de mama. Com certeza. É muito importante a conscientização de todas as mulheres, seja ela qual idade for, né? Tem que ter o cuidado, o autocuidado, ainda mais na atual situação, que está tendo vários tipos de câncer, e o câncer de mama, ele lidera como câncer mais agressivo nas mulheres. Então, a gente tem que ter o autocuidado. Ótimo. Aliás, o autoexame é necessário antes de qualquer outro exame. Tá. Cris, conta um pouquinho pro pessoal, como é que foi que você descobriu o seu câncer de mama? Eu fui numa visita de rotina, né, bem no auge da pandemia, com medo da gente... Você tá ali na pandemia, com medo de você perder o seu trabalho, aí eu fui fazer os exames, né, e fui numa consulta, levei meu exame normal, mamografia, e como, assim, já tem uma predisposição, uma hereditariedade, né, na família, e não acusou nada na mamografia que eu tinha feito, deu um nódulo calcificado, mas tudo tem um porquê e é direcionado na hora certa para a pessoa certa, né? Certo. E a minha médica, ela pediu a ressonância, porque o histórico familiar era muito extenso de câncer, né? E como eu não tinha nada no exame, ela só pediu para desencargo. E ela resolveu pedir a ressonância. E a ressonância, ela foi diagnosticado o câncer de mama do tamanho do grão de arroz, né? Foi feita a biópsia, deu maligno nessa biópsia, e como era muito pequeno, mesmo na biópsia já foi retirado tudo, mas você não sabe se tem uma raiz ou não, foi feita a cirurgia. E eu... Ô, Cris, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui para o pessoal poder entender. Você tinha feito a mamografia, ele não acusou o caroço? Não, 3 mamografias eu fiz. 3, nenhum acusou? Não, porque você procurou uma outra médica que já conhece o histórico da sua família, e ela falou, Cris, por desencargo, vamos fazer um outro exame? Isso, não, ela não era médica, né? Eu fui numa mastologista, né? Porque eu havia ido ao ginecologista. O ginecologista, ele não é especialista em mama, né? Certo. Aí eu fui na masto por conta do histórico, né? E aí ela falou, bom, como você tem um histórico extenso, então é melhor a ressonância. E acusou na ressonância, porque a mamografia, ela não conseguiu detectar o nódulo. 3 mamografias, ou seja, se você tem uma predisposição na família, se já tem um histórico, então é mais aconselhável que a própria paciente, a pessoa falando, doutor, eu quero a ressonância. Porque a ressonância, ela vê tudo o que pode e o que não pode. Tanto que a minha só foi diagnosticada com a ressonância. Ah, Cris, então calma aí. Existe o exame do toque, que é o autocuidado, que a própria mulher, que é o autoexame, que ela mesma consegue apalpar para saber. Tem a mamografia e a ressonância. E a ultrassom da mama. A ultrassom da mama. Você só foi descobrir com a ressonância. Pessoal, isso é importante. Porque às vezes faz o autocuidado e aí não acha nada. E aí faz a mamografia, acha que também está tudo bem, só vai descobrir na ressonância ou no ultrassom. Isso, porque assim, se você não tem nenhum histórico, tranquilo. Se você já fez a mamografia, não acusou nada, tranquilo. Mas se você já tem um histórico na família, é sempre bom pedir a ressonância. Porque a ressonância, ela vai mais profundo, né? Então, ela visualiza tudo que você não conseguiu ver na mamografia ou outro exame. Ô Cris, independente da mulher ter histórico na família ou não, é importante ela fazer os exames. Sim. Mas se tem casos na família, obrigatoriamente tem que fazer. De 6 em 6 meses tem que ser feito. Por quê?
Porque se você já tem um caso na família, então é bom sempre você estar se policiando, cuidando, Sim. a cada 6 meses fazendo esse exame. Porque eu tive a minha mãe, minha irmã, vários parentes na família que teve câncer. Sim. Então, eu sempre fui muito correta quanto a isso, de 6 em 6 meses. E os ginecologistas falam que se você amamentou tantos anos, a chance de você ter câncer de mama é minúscula. Eu amamentei meus 2 filhos 2 anos e meio, amamentei as gêmeas da minha prima, amamentei o filho da minha vizinha, mesmo assim eu tive o câncer. Então, isso daí não é verdade, né? Eu não sabia. Então quer dizer que os médicos, os ginecologistas, na eles verdade... falam que você tem uma chance bem menor de desenvolver o câncer de mama, né? Sim. Mas eu amamentei um monte. Sim, sim. E mesmo assim eu tive, mas por conta de quê? Do meu histórico familiar. Sim. Né? Ô Cris, e como que começou esse tratamento? Aí você descobriu, qual foi o primeiro passo depois que você descobriu? Então, antes de eu descobrir, eu tinha gigantomoplastia. Aí eu já vinha brigando com o meu convênio há mais de 15 anos para eu conseguir a redução da mama, porque eu tenho problema na coluna, tenho hernia de disco por conta do peso da mama. Certo. Né? E aí eu já tinha ido até na véspera, um mês antes de eu descobrir a doença, eu fui numa clínica lá na Paulista e já estava com tudo certo. Eu ia pagar 20 mil reais na época para fazer a redução, mas aí Deus direciona as coisas de forma bem correta. Sim. Por quê? Aí eu falei, não, eu vou esperar, tá? O Covid aí, Deus me livre, eu vou fazer a cirurgia para ficar de peitinho e fico no caixão, deixa quieto. Foi bem na época da pandemia? Foi no auge, bem Foi um mês que fechou tudo. Que você descobriu, foi nessa época, então. Foi. Então você descobriu, já viu pandemia, aquela coisa, para tudo, e você sem saber o que fazer, porque com esse problema... Aí, quando eu tive o diagnóstico do câncer de mama, né, eu deixei para lá a cirurgia que eu estava vendo, falei, depois eu vejo. Aí a médica, tanto que no dia do meu diagnóstico, ela falou assim, Cris, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Aí meu esposo estava comigo, né? Aí eu falei assim, eu quero a ruim, a boa vem dar aquela passada de mão, né? E aí eu falei assim, ela falou, a ruim é que você tá com câncer maligno. Aí eu falei, interessante. Aí ela falou assim, e meu marido começou a chorar. Aí eu falei assim, não adianta chorar, porque eu vou ser eterna, eu não vou morrer, tá? Ótimo. Aí ele falou assim, como você é besta. E aí ela falou assim, e a boa é que por conta do câncer você vai conseguir a sua cirurgia de redução de mama. Ixi, eu fiquei tão feliz que eu falei, eu vou ficar de peitinho novo e eu não quero nem saber do câncer. Não quero saber do câncer. E aí, sabe, eu tava assim, tão assim, feliz que eu ia realizar meu sonho de 20 anos, que eu vinha correndo atrás para poder diminuir, porque não era estética, era muito ruim. Sim. E aí que eu até esqueci do câncer, né? Aí a médica falou, então a gente vai fazer a cirurgia, vamos tirar as 2 mamas e vamos fazer a reconstrução das 2, né? Aí até escolhi o tamanho, olha que chique. Aí, para quem usava 52, agora 44, é uma beleza, né? Diminuiu. E aí, assim, foi feita a cirurgia. A parte mais ruim de todo esse processo não foi ter descoberto o câncer. Para mim, o câncer veio como um presente. Eu não que todas queiram ter, tudo. Por favor, hein, gente? Mas para mim, ele veio assim como uma bênção, porque eu realizei meu sonho, né? Sim. E fiquei super bem. Depois, antes e depois, a parte pior foi que foi no auge da pandemia e eu não pude ficar com ninguém no quarto para eu me despedir para ir para a cirurgia e nem para me receber quando eu voltei da cirurgia. Porque na época da pandemia tinha mais essa, não podia ter concentração de pessoas. Essa foi assim, de tudo que eu passei, essa foi a pior parte. O resto para mim não poder ter ninguém ali, né, Cris? Não. Aí meu marido me deixou na porta do quarto, aí eu fiquei chorando, porque eu fiquei sozinha. Eu falei assim, eu não sei, porque toda cirurgia é uma cirurgia, você tem os seus riscos, entendeu? Pode ser igual essa da minha mão, eu fui fazer do túnel de carpo, tirou os pontos, abriu. Nossa. E assim,
você sabe que você vai entrar, mas você não sabe se você vai sair, se você vai ter alguma complicação. Sim. Entendeu? Aí tava eu e Deus ali no quarto. Sim. E aí você pede para ele estar te orientando, te guiando e que ele opere pelos médicos. Sim. Porque Deus é o médico dos médicos. Sim. Então, essa foi a pior parte. Porque o resto foi só alegria. Aí você fez a cirurgia, Cris, aí durou quantas horas? A primeira, porque eu tive nódulo 2 vezes na mama. Certo. Na mesma mama, eu tive nódulo. Mas você... primeira a cirurgia durou mais ou menos umas 2h30. Porque tirou as duas, sim, né? E tirou o nódulo da axila, né? Que eles tiram o nódulo sentinela para ver se não teve nenhuma metástase, né? E graças a Deus não teve nada. E aí foi uma média de 2h30, né? Mas foi tranquilo. A pior parte foi quando foi pro quarto, que você tá toda enfaixada, você não pode levantar os braços, só isso. Uhum. Mas aí eu tive... No outro ano eu tive outro nódulo na mesma mama. Então calma aí. Aí a primeira cirurgia você veio com os seios já tudo reconstruído. Isso, tudo lindo. Tava linda. Tava bem. Tinha escolhido o tamanho, como tudo. Queria, tudo. Maravilha. Uhum. Saiu da cirurgia, tudo ok. Um ano depois... deu outro nódulo. Outro nódulo. Só que aí, graças a Deus, esse foi benigno. Mas como assim... Aí eu fiz... antes de eu descobri o segundo nódulo, eu fiz a radioterapia. Foram 20 sessões. Você tem que ir todos os dias. A radioterapia, ela é o quê? Ela é tipo igual quando você vai fazer uma tomografia, que fica a máquina girando em torno de você. Assim. Sim. Só que ela fica direcionada na onde você tem o problema. Então, ela queima a pele. Né? Então, você tem que passar um hidratante, não pode pegar sol durante 6 meses e nenhuma parte do corpo. Ô, Cris, mas quando você descobriu no outro ano, foi devido aos exames preventivos que você vinha fazendo? Isso, porque quando eu terminei a radioterapia, o médico pediu para realizar todos os outros exames, né? Inclusive, eu fiz o painel genético, que quando você tem um histórico na família, é sempre bom você fazer o painel genético, porque ele analisa mais de 86 genes do seu corpo. E o meu deu 2 alterações em células cancerígenas que estão sendo estudadas. Nossa. Ele ainda está como insignificante, né? Porque nos Estados Unidos eles estão fazendo umas pesquisas. Esses 2 genes, eles estão, tipo assim, tá ali, ele não evoluiu e também não sumiu. Certo. Então ele está sendo estudado. Por isso que é importante fazer o painel genético. Agora, se esses 2 genes do meu exame tivesse dado mutação, aí eu teria que tirar toda a mama, eu não poderia fazer a reconstrução nem com a minha mama mesmo, que foi feito. Aí eu teria que colocar uma prótese de silicone. Nossa, Cris. Porque quando dá mutação, aí você tem que tirar tudo. Quando dá alteração, você só faz acompanhamento. Sim. E quando eu fiz esses exames, aí eu fiz novamente a ressonância, a mamografia, e deu outro nódulo, mas nos exames ele deu como benigno. Uhum. Mas como eu tinha que fazer como falo? Arrumar uma parte da mama que quando você faz a radioterapia, um lado fica mais firme que o outro, então automaticamente uma mama fica um pouco maior que a outra. Sim. Aí eu fiz para fazer ai, sumiu a palavra. Para arrumar. Arrumar, porque ficou um lado maior que o outro, aí foi feita a nova cirurgia e já aproveitou e tirou esse outro nódulo. Sim. Né? Mas ele foi para biópsia tudo e deu benigno, tranquilo. Aí agora eu faço acompanhamento de 6 em 6 meses. Graças a Deus eu passei agora em agosto, tá tudo tranquilo. E assim, tem que cuidar. Você não pode, uma preguiça de fazer exame, mas é melhor você perder um tempo para você fazer o seu exame do que você perder um tempo de 2, 3 anos fazendo o tratamento. Ô, Cris, aí você fez a segunda cirurgia, apesar de ser, ele era benigno, né? Benigno. Tá.
Quanto tempo faz? Que nós estamos agora em 2024, 2 anos. Já tem 2 anos. Já. A segunda tem 2 anos. A primeira fez 3 anos e a segunda tem 2 anos, 2 anos. E meio que eu tá. fiz. E agora você como que funciona o seu tratamento daqui para frente? Agora eu faço o acompanhamento de 6 em 6 meses, faço a mamografia, faço a ressonância, né? O médico pede a cintilografia óssea. Por quê? Porque esse remédio que tem que tomar durante 5 anos, que eles falam de hormonioterapia, que toda mulher que tem câncer de mama tem que tomar por 5 anos esse remédio. Os 2 primeiros anos é tomado o tamoxifeno, que é um tipo de remédio. Depois eles mudam para um outro remédio, que é anostrozol. E esse anostrozol, ele previne também, né, a possibilidade de você ter um outro câncer, só que ele te dá uma gordura no fígado e te dá problema nos ossos. E aí, por isso que eles pedem a cintilografia óssea, porque você fica com falta de cálcio, aí você tem que tomar cálcio e vitamina D. Sim. Ô Cris, e seu cabelo chegou a cair? Caiu. Caiu bastante, eu fiquei por baixo, assim, ficou um buraco, mas não caiu muito. Da minha mãe já caiu tudo, porque a dela, ela tá fazendo quimioterapia invasiva mesmo, né? O meu caiu bastante. Mas é mais para de baixo? Mais por baixo. E nasceu até um alienígena, que nasceu um cabelinho e ficou parecendo cebolinha, assim, sabe? Eu falei que nasceu um alienígena. Então, assim, e eu ia na radioterapia, meu marido falava assim, gente, você vai na radioterapia, você vai numa festa. Porque ele chegava lá e não me deixava e eu ficava sozinha. Ela tem uns efeitos, você tem náusea, às vezes um pouco de tontura. Aí eu chegava lá e fazia festa, aí os meninos contavam piada comigo. E aí, tanto que quando eu estava para terminar a rádio, os meninos chegaram em mim, né, lá que fazia o meu tratamento, Cris, você foi sorteada. Eu falei assim, vocês vão pagar jantar para mim? Ele falou, não, você ganhou mais 5 sessões grátis, porque toda vez que você vem aqui a gente se diverte, porque a gente, assim, de todo o tratamento, você sempre tem que tirar um lado bom. Sim. E o seu psicológico, ele é essencial. E, assim, eu acho que eu posso dizer, assim, com toda certeza, que acho que nunca ninguém me viu reclamando da minha doença. Porque ela me trouxe um benefício. Eu fiquei de farol xenão. No meio de toda essa situação, a Cris consegue achar uma coisa engraçada aí, né, Cris? E aí, assim, que antes eu falava assim, né, para as pessoas, eu falava pro meu marido, eu tinha peitinho pera cintura, agora eu tenho farol xenon, que fica tudo iluminado, né? Ô Cris, mas o seu marido, pelo jeito, ele era um pouco mais sensível aí, ele sentiu mais do que você, na verdade. Sim. Aí ele ficou preocupado, porque ele acompanhou junto comigo a primeira vez que minha mãe teve câncer, minha irmã, primas, né? Então ele ficou com medo, né? Mas eu falei assim, não, filho, eu sou eterna, não adianta chorar de alegria não, bobão. E tá aí, né? Mostrando que realmente você é eterna, né? Já passou por 2 problemas aí na questão do câncer, já tem 5 anos, né, Cris? Deu 5 anos já? 3 anos. 3 anos. Faltam 2 anos Falta ainda para terminar o tratamento. Sim, para poder terminar o tratamento. Mas assim, o psicológico ele é essencial. Claro que existem casos e casos, igual a minha mãe, que o dela já está no estágio 3, né? O meu foi estágio 1, grau 1, né? Que fala, né? Porque o exame ele tem umas classificações, BIRAIDS 1, BIRAIDS 2, 3, 4, 5. Né? Igual o Papa Nicolau, que tem classe 1, classe 2, classe 3, né? E o exame também do colo de útero é essencial, porque está dando muito câncer de colo de útero também, né? Tem que ter essa prevenção. E o meu deu BIRAIDS 4. Certo. Da minha mãe deu BIRAIDS 5, porque já estava no estágio 3. O tumor, quando você fala esse BIRAIDS, seria o grau, o nível? É uma classificação que os médicos utilizam para classificar a doença. Quanto mais alto, maior a chance de ser maligno. Até o 3, a chance é pequena de ser maligno, mas tem que ser investigado. Sim. Né? E se você tem um histórico, então, quanto antes você está ali realizando seus exames, cuidando, fazendo o acompanhamento preventivo,
é essencial, porque, como eu disse, eu fiquei feliz. Lógico, as outras falaram, que menina idiota, vai falar que tá feliz com o câncer, mas eu fiquei feliz, porque eu realizei um sonho que eu tinha há anos e eu vinha sofrendo, né? Quando a gente vai comprar roupa, quando você vai fazer qualquer coisa, a Rai sabe disso. E aí, eu tava assim, eu não tava preocupada com o câncer, eu tava preocupada em tirar aquela dor que eu tinha há mais de 20 anos. Você já tinha um outro problema que você estava tentando resolver há 20 anos, que já te incomodava, né? E aí, assim, essa foi a porta que Deus abriu e falou, agora você vai realizar seus sonhos. E aí eu fui para a radioterapia, você chega lá, é tenso, porque tá o pessoal, pessoas de idade, para fazer quimioterapia, radioterapia. Cada situação é uma situação. E assim, o seu psicológico, ele tem que estar sempre ali, positivo, que você vai vencer. A minha mãe, ela tá bem assim, depressiva, mas por conta da perca que nós tivemos do meu pai há 2 meses, então juntou tudo, né? E aí eu tenho que falar para ela, mãe, pensa positivo, vai dar tudo certo, você é guerreira, você venceu uma vez há 20 anos atrás, e agora que a medicina está avançada, você vai tirar de fichinha e vai tirar de letra. Pessoal, olha que interessante que a Cris acabou de falar. Ela passou por esse câncer de mama, ela fez cirurgia 2 vezes, a mãe dela tem, inclusive perdeu, né? Ela perdeu o pai dela há 2 meses, a mãe com câncer. Então, assim, sua mãe está muito sensibilizada e ela mesmo assim conseguindo apoiar a mãe, né? Então, assim, mostra que você é uma guerreira mesmo. A gente tem que se fortalecer, né? Porque, assim, você não pode deixar a tristeza te derrubar. Sim. Lógico, tem momentos que você não consegue controlar. Tem dias que eu choro bastante, ainda mais que eu cuidava do meu pai todos os dias, né? E ele era acamado, ele usava sonda. E agora a minha mãe, que ela tá sensível, a químio já derruba, né? Graças a Deus falta uma químio para ela terminar e ela vai ter que fazer a rádio. Mas a rádio já é mais tranquila, o ruim é de ir todos os dias, né? Mas assim, você tem que estar sempre com o seu psicológico pensando positivo. O problema dele é pior que o seu. Sim, é pior que o meu, mas a gente tem que pensar positivo, porque o seu psicológico, ele ajuda muito na sua recuperação, né? E outra, quanto mais triste você fica, mais você alimenta o tumor. Verdade, Cris. Entendeu? E o câncer já foi, né, comprovado e já teve várias reportagens que ele vem muito do emocional. Muito. Né? O meu não, que não era meu, foi embora. O câncer que estava em mim, ele era hormonal, tanto que eu não posso fazer reposição hormonal, por conta que ele era de origem hormonal. E assim, aí você tem que estar sempre, é igual aquele ditado, se você começar alimentando um leão, não cuidar dele, deixar ele ali, uma hora ele vai te engolir. É a mesma coisa do seu psicológico. Se você alimenta as coisas negativas, aquilo ali vai te levar para o buraco, vai te levar para uma depressão. Deus o livre, você vai tentar o suicídio. Então, se você alimentar o seu psicológico com coisas boas, com positividade, com certeza você vai ter uma recuperação mais rápida, né? Sim. Ô Cris, e hoje, a gente falando aí que você praticamente falta 2 anos para finalizar o seu tratamento, a gente pode falar que você está curada? O que você pode falar da questão do seu câncer? Eu tô curada a partir do momento que eu fiz a cirurgia, eu já fui curada. Sim. E assim, mas depois de 1 ano voltou um outro nódulo. A mulher, infelizmente, ela tem a parte hormonal que aparece em nódulos, que podem ser nódulos de gordura. Só que sempre investiga esses nódulos de gordura. Inclusive, eu tenho uma amiga que há 2 anos atrás, ela falou assim, eu fui no médico, olha, tem um nódulo, que o nódulo dela era gigante. Ele falou que é nódulo de gordura. Eu falei, procura outro médico. E quando ela foi fazer a mamografia com outro médico, era maligno. E ela teve que fazer aquilo bem agressiva. Graças a Deus, ela já está bem, tá curada também. Mas se ela não fosse atrás, não insistisse... Eu falei para ela, troca de médico. Se você tem dúvidas com o médico que você passa, procura outro. Sim. Porque nódulo de gordura tem que ser investigado.
Ainda mais se você tiver histórico na família. É necessário investigar, entendeu? Porque a mulher, né, a mulher é a caixinha de surpresa, né? Ela tem o organismo da mulher, ele é bem mais sensível do que o do homem, porque eu brinco que assim, o parquinho é perto da rede de esgoto, então você tem que cuidar. Aí você tem um monte de coisa, você tem cólica, você tem que amamentar, você tem a mulher, a mulher uma pessoa assim que Deus criou, que ela parece um computador cheio de chipzinho. Se um dá defeito, você tem que correr atrás e consertar, senão o negócio fica doido. Cris, fico muito feliz aí com a sua história. O que dá pra gente deixar de mensagem aqui para as mulheres, para que elas consigam fazer esse autoexame, que fique uma coisa clara. A Cris, ela fez a mamografia, não tinha dado nada, depois ela fez a ressonância e o ultrassom, mudou de médico, e aí sim, devido ao histórico da família, que realmente falou, não, é o câncer. E o que dá pra gente deixar de mensagem aqui para as mulheres nesse Outubro Rosa? Assim, nunca deixe de se cuidar. É importante o autoexame. Às vezes você fica com preguiça, mas você está ali na frente do espelho, você está mexendo no cabelo, você já faz o autoexame, você está deitado no sofá, você pega com a ponta dos dedos, você conhece seu corpo. Se você tem um histórico na família, você vai no médico, procura o exame, principalmente a ressonância, se você tem uma hereditariedade aí, se você tem um histórico extenso, se ame. É difícil? Se você tem um diagnóstico, é difícil. Não vou falar para você que não é. Quando a outra parte pior que foi, eu falar para os meus filhos. Eu acho que foi a segunda parte mais difícil para mim, depois do diagnóstico. Mas assim, você tem que ir, vai a cada 6 meses. E outra, se tem histórico familiar, a partir dos 20 anos, já pede para a médica a mamografia. Se você já tem, o histórico é muito extenso, já exige, porque tem médico que fala assim, não tem problema, não, mas exige. E depois dos 40 anos, a cada 6 meses você tem que estar ali fazendo os exames de prevenção. Antes de 40, a cada 1 ano. Sim. Né? Você tem que cuidar, porque se você não se ama, quem que vai te amar? Ninguém. Né? Você tem que gostar de você. Você tem que cuidar da sua saúde, porque tem pessoas que gostam de você e que te amam. Sim. E tem pessoas que precisam de você, igual eu tenho a minha mãe que precisa de mim. Sim. Eu tinha meu pai que eu cuidava, agora eu tenho a minha mãe. Então... E o marido para cuidar também. O marido dá muito trabalho. Mas para cuidar também. E ele foi assim, muito, muito parceiro, ele esteve sempre presente, ele sempre esteve me acompanhando. E assim, é essencial o apoio da família, sim, principalmente do marido, namorado, noivo, porque é uma coisa que ninguém pediu para ter. Sim. Né? E você tem que cuidar, que se você não cuida, ninguém vai cuidar por você. Não é igual você cortou aqui, eu te dou um band-aid, não adianta. Sim. Você tem que cuidar de você, você tem que se amar. Então, meninas, se cuidem. Desculpa aí alguma coisa. Um coração para todas e Cris, Outubro Rosa maravilhoso. Esse daqui é um presente. Isso aqui é uma demonstração e uma mensagem que a gente está deixando aqui para as mulheres nesse Outubro Rosa. Você é uma mulher guerreira, adorei a sua história. Obrigada. Fiz questão de, quando eu descobri, pelo convite. De querer compartilhar com outras mulheres, porque esse é um mês muito importante, né? É um gesto que a gente está trazendo para você por essa mulher história que você contou e a mulher que você é. Parabéns e obrigado, viu? Obrigada. Fico muito feliz por você ter compartilhado. Obrigada pela oportunidade aí de compartilhar e que espero que eu tenha passado uma mensagem legal para todas e que transmita também às outras pessoas, na sua casa, na família, porque às vezes tem uma que fala assim, não, eu não vou fazer, ixi, eu tô velha. Não, você tem que cuidar, não importa a idade. Cris, eu acredito muito que esse vídeo vai mudar a história de muitas mulheres, vai incentivar as mulheres a fazer o autocuidado, né? Acredito que
a gente está nessa vida para agregar na vida de outras pessoas. Sim. E como você mesmo falou, você está aqui ajudando a sua mãe, isso, porque ela precisa, você teve o apoio do seu marido, e acredito que esse vídeo também vai ajudar muitas outras mulheres aí. Com certeza. Obrigado. Tudo tem que ter um lado bom, e a gente tem que passar as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins, para alguma coisa alguém tira um proveito, né? Então, sim, você tem que estar ali sempre ajudando, sempre mostrando para as pessoas que não é um bicho de 7 cabeças. Você só deixa ser um bicho de 7 cabeças se você pintar ele de 7 cabeças. Sim. Senão, você faz daquele bicho virar um gatinho. Sim, parabéns, Cris. Tá? Obrigado, viu? Um beijo para vocês. Pessoal, se cuidem, façam exames. Beijo, Cris. Obrigado, viu? Tchau, gente. Tchau. Valeu.